Meus amigos, boa tarde. Estamos de volta para mais uma entrevista com Arthur Laiso, excepcionalmente no domingo. Normalmente as entrevistas ocorrem na sexta-feira à noite, mas hoje é um caso especial. Eu sou Arthur Laiso, presidente da Liga dos Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, membro da Academia Juiz de Fora de Letras, membro da Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette, membro fundador da Academia Brasileira de Letras e Artes Minimalistas, membro da Sociedade Brasileira de Poetas Aldravianistas, membro da Associação Brasileira de Escritores de Romance, Policial, Suspense e Terror e membro da seção da UBT de Conselheiro Lafayette. Hoje eu tenho o prazer de receber o meu amigo Rodrigo Campagnati para um bate-papo que vai ser muito legal, muito produtivo. Vamos falar principalmente de storytelling. Rodrigo Campagnati é sócio fundador da Campagnati Advocacia, é professor de Direito Penal, Processo Penal e Prática, professor de Oratória, Storytelling e Persuasão no Colégio Carreira, pós-graduado em Ciência Penal pela UFJF, mestre em Direito pela Unipac, graduando em Filosofia e mestrando em Filosofia. Olá, boa tarde. Eu tô ótimo, e você? Tudo bem? Sempre bem, sempre na paz. Hã? Eu tô te vendo bem. Tá tremendo um pouquinho a imagem, mas eu tô te vendo bem. Ajeitando aqui o aparelho. Tá tudo bem por aí, frio? Tudo bem. Esse frio, né, atrapalhou bastante. Mas... é a época de frio, né? Foi pro spa. Mas é a fase de frio. Nós temos tido muito pouco frio, né? Demais. Ontem eu tive um curso de oratória e a gente trabalhou de 8 da manhã até as 8 horas da noite, nesse frio, então eu tive um pouco de dificuldade em relação à minha voz. Não, mas tranquilo. Não precisa forçar tanto, né? A gente vai conversando aqui, você não precisa forçar, e se precisar interromper, a gente para. Então vamos para. Eu já te apresentei, né? Eu já te apresentei aqui um professor, advogado, né? Mestre em filosofia, né? Importante isso. Disse também, Rodrigo, que nós estamos hoje fazendo essa entrevista no domingo por excesso de compromissos meu e seu aí, né? Então a gente está aqui conversando no domingo, nesse domingo frio, mas principalmente, como eu falei, nós vamos falar a respeito de storytelling, que é uma coisa que o Rodrigo dá aula, inclusive, né? E é importante para todo mundo, principalmente para a gente, né, da Liga dos Escritores de Juiz de Fora, que trabalha justamente escrevendo, fazendo mensagens, né, enviando através da nossa literatura mensagens para um grupo importante que é o nosso leitor, né? Então, Rodrigo, eu queria que você se apresentasse, além do que eu já falei, né, para as pessoas que estão aqui. Você trabalha e mora em Juiz de Fora. Sim, eu trabalho e moro em Juiz de Fora, sou advogado. Além de advogado, professor de Direito Penal, Processo Penal, Prática Penal. Ao longo dos anos, a gente desenvolveu um curso de oratória, um curso que eu já tive a oportunidade de ter vários companheiros seus da Liga dos Escritores. E a gente tem também, além do curso de oratória, a gente tem técnicas de persuasão, a gente tem o storytelling, que é justamente o que a gente vai falar hoje. Muito bem. Pois é. Então vamos começar a conversar, Rodrigo, porque eu acho que é um assunto que as pessoas, muita gente não tem informação a respeito do storytelling, né?
de repente faz uma coisa sem ter uma informação necessária para fazer com uma abrangência muito maior, né? Então, conta pra gente, como é que surgiu o storytelling? Bom, qual que é a grande questão? Primeiro que é storytelling, né? Eu acho que Sim. é importante a gente fazer esse tipo de informação para que as pessoas saibam. Storytelling é nada mais do que contar histórias, né? Mas isso em um contexto persuasivo. E na nossa vida a gente utiliza o storytelling em tudo, em todos os momentos. É sem dúvida nenhuma a maior estratégia e a melhor estratégia de persuasão, inclusive de convencimento. Só para que você tenha uma ideia, talvez o maior contador de histórias que tenha existido tenha sido o próprio Jesus Cristo. Ele passava as informações por meio de parábolas. E o que vem a ser essa técnica persuasiva de contar histórias, parábolas, storytelling? É porque há muito tempo atrás existia uma grande dificuldade no que diz respeito à escrita a papel, né? Você não tinha a facilidade que nós temos hoje com relação a escrever livros. E hoje tem a internet, inclusive, o papel a gente não usa mais, ou usa muito pouco, mas antigamente não. Então a forma de passar conhecimento sempre foi a utilização de contar histórias. A história, então, ela começa há muito tempo atrás, em volta da fogueira, que era uma forma de você perpetuar um conhecimento. Você passava uma informação que tinha dois objetivos básicos. Não é só contar história por contar história. Você levava uma informação que uma representação simbólica de algo e uma representação também moral de algo. Então, o contar história, seja na feira, ou seja depois, quando ela vai se desenvolver no Ocidente, pelo menos na cultura que a gente vive com os gregos, a gente vê que eles criam os mitos, a mitologia, que era justamente esse objetivo de você contar essa história, passar um significado para a existência e um contexto moral. Então ela começa mais ou menos esse contexto e ela vai se perpetuando. Então era uma de extrema importância você levar esse tipo de conhecimento para as pessoas. Isso é importante, né? Você ressaltar isso aí. A gente sempre fala, inclusive, que a poesia nasceu, né? Junto com o homem, porque através da poesia os homens foram contando as suas histórias, principalmente pela poesia, porque era mais fácil da pessoa gravar a história. Por causa do ritmo, da métrica, da rima, era mais fácil, e os antigos contavam as histórias para perpetuar a história, né? Até antes da escrita, né? Contando histórias em poesia. Isso é muito importante da gente ressaltar aqui, né? Eu queria só fazer um adendo, porque a poesia, ela foi, talvez não, certamente, no mundo ocidental que a gente vive, a primeira estratégia de escrita. Por quê? A poesia não tem tão somente as suas métricas, ela era também a forma de escrita dos gregos antigos. Eles escreviam por meio de poemas, de poesias. Então, você tinha ela era considerada uma arte, era arte poética. Por quê? Porque com você é fácil de explicar. Quando você escuta uma música, você vê que a música tem uma rima. E a poesia também ela possui essa rima. Então ela fica muito mais fácil de ser memorizada e de ser transmitida. Por exemplo, o fogo o fogo. Como é que é aquele poema? O fogo arde, se vê, é ferida que dói, não se sente. É um contentamento descontente, é por. Camões. Né? E depois ela transforma aqui no Brasil música através do Legião Urbana. É muito fácil de você vai seguindo as métricas e você consegue recitar toda uma obra literária através
dessas rimas. Então, era uma estratégia importante de prestar conhecimento e de fixação. Com certeza. Com certeza. É muito mais fácil você ter tanto essa rima quanto esse ritmo, né, da poesia. Por isso levava as pessoas a utilizarem dessa forma para contar as histórias na antiguidade, né? Sim, sim, sim. E aí o storytelling, ele vem com essa estrutura. E eu acho interessante também a gente falar, a gente analisar, porque o storytelling, ele é aplicado nas mais diferentes artes, seja na arte da escrita mesmo, seja na arte do cinema, do teatro. Então eles utilizam a estrutura do storytelling, a estrutura do monomito, basicamente. São várias estratégias, mas uma delas é o monomito. Para quê? Para que eles contem as histórias e o cinema. Quando você fala a vida imita a arte, é porque a poesia, a gramática, o storytelling, ele era justamente uma estrutura de narrativa que buscava passar conhecimento. Então, na verdade, quem imitava a vida eram essas obras literárias. E isso se mantém até hoje com o cinema. Muitas das vezes você vê em apresentações, em palestras, a gente pega algum contexto, alguma frase bonita, alguma cena de filme, para que aquilo sirva como uma forma de passar um conhecimento. E é justamente nesse contexto que a gente fala, a Bíblia está lá. Não, mas na verdade, esse conhecimento é um conhecimento prévio, um conhecimento da existência, um conhecimento da vida real, que a gente vai transmitir, eternizar por meio do storytelling, por meio do cinema. Sim, é muito interessante isso. É muito interessante porque através dessa própria arte, né, a gente se envolve na arte, se envolve no livro, se envolve no poema, se envolve no filme, né? E, se bem feito, guardamos isso pro resto da vida, né? Talvez seja um dos objetivos aí de fazer a coisa bem feita, né? Inclusive, eu queria deixar aqui, desde já, o meu reconhecimento aos seus livros. Eu sou um fã seu, além de ser seu amigo. Eu acho que, me parece que vai ter um pensamento agora, pelo menos vai ter um conto, você publicou um conto. Como é que é? Você, agora, me parece que vai fazer um lançamento de um conto, não vai? Um de contos? Não, eu já publiquei livro de contos na Amazon. Eu publiquei até um livro de um policial, que chama A Sineta de Bronze e Outros Contos. Mas comecei ontem a publicar um conto novo no meu blog. Que vão ser 3 capítulos. Um assassinato num congresso. Um assassinato no Congresso Médico. Eu já tive essa ideia de escrever esse conto há muitos anos. E ela ficou guardada. Eu comecei a escrever esse conto na sexta-feira, sabe? Eu achei que ficou muito legal. Eu escrevi assim, eu sentei e comecei a escrever o primeiro capítulo, deu 5.000 caracteres. Então, né, porque a gente joga as coisas no computador, eu escrevi no celular, aliás, mas para escrever eu sou rápido, então eu escrevi uma primeira parte do conto, 5.000 caracteres, e prometo que serão 3 capítulos. Muito interessante. O que eu acho importante a gente passar aqui é que na estratégia do storytelling, eu lembro de você falando isso comigo, a primeira grande característica de contar a história é você ter um personagem com, a gente chama de avatar, a gente chama de persona, com aquelas características muito bem definidas, e você é um especialista nessa área. Você, em todos os seus livros, inclusive o livro de vampiro, você faz questão de deixar essa marca do personagem. Eu queria fazer uma pergunta. Quando você teve a ideia de criar, de escrever esse livro, e quando você traçou esse perfil, você se inspirou em quem? Como é que é? Você se inspirou em quem? Quando você
Para escrever esse conto atual ou os vampiros? O vampiro Não. e o atual. Tá, esse conto atual não tem inspiração numa pessoa e nem é um fato real. Eu estou julgando um congresso médico que está acontecendo esse fim de semana em Belo Horizonte. Não existe isso, tá certo? E a coisa do personagem é muito importante. Eu coloquei um personagem muito forte, tá certo? Ele é um intensivista muito importante no meio médico do país. E ele foi para Belo Horizonte com a esposa para esse congresso médico, tá certo? Então, assim, eu acho que a questão do personagem é uma questão muito importante, né? Por exemplo, nos meus não sei se eu vou colocar nesse conto, mas nos meus contos policiais, eu tenho um personagem, que é o Tenente Gilberto, que é o responsável por desvendar os casos, tá certo? E o Tenente Gilberto, ele é cheio de características importantes, como, por exemplo, ele é um viciado em café, tá certo? Ele é uma pessoa extremamente de bom caráter, capaz de resolver tudo, e a característica mais importante dele é que ele vive com uma garrafa de café na mão, sabe? Então a questão da criação do personagem, eu acho que é fundamental. A partir da criação do personagem, você amarra a ideia da história do conto e faz com que o leitor também tenha essa ideia do personagem, né? Vai gostar do personagem e, sei lá, amar o personagem, detestar o personagem. Já tive personagens, por exemplo, de livros que eu li, que eu gostaria de ter matado no início. Parece que o Rodrigo teve um problema com a internet. Mas então, falando só a respeito dessa coisa do personagem, a gente tem essa coisa muito séria, que a criação do personagem é importante, né? A criação do personagem é fundamental, ele tem que ter uma característica forte. Caiu? Escuta. Sim, estou escutando. Não, eu não estou lhe escutando. Um minuto. Não está me escutando, não? Problemas da internet. De vez em quando nós temos problemas. Hoje mesmo eu participei de uma reunião de manhã e um dos membros da reunião não escutava nada, não conseguia falar nada, mas ele estava presente na reunião. Né? Então são problemas da internet. Voltou a ouvir? Então uma coisa que eu falei... Oi? Eu não sei se fui eu que caí, ou você que caiu. Não, aqui para mim não caiu não, tá tudo normal. Ah, então deve ter sido a minha internet. Não tem problema. Eu falei, enquanto você estava fora aqui, a respeito do personagem, que eu falei que a gente estava conversando a respeito de personagem, e eu falei, parece que ele caiu de novo, eu falei que a importância de você fazer um personagem forte, com nome forte, com passado, com características importantes, e ponto fraco, não é? Todo personagem importante tem que ter uma criptonita. E, além da criptonita, ele tem um antagonista muito forte, com as mesmas características do personagem principal. Por quê? Porque ele se sobrepõe ao adversário por pequenos detalhes. Eu acho importante. Essa tenha sido a grande crítica que eu faço. Por exemplo, aquele filme do Coringa. Eu acho que é um filme muito legal de se assistir, mas aí eles deixaram de lado o ponto mais importante. É que o Coringa, ele tem
a mesma inteligência, a mesma capacidade que o Batman, só que naquele filme só colocam ele como um desequilibrado mental. E ele não é isso. Sim. No storytelling, você tem que mostrar que a superação do obstáculo ela tem que ser por um simples detalhe, e não por um sobrepoder. Né? Ele até tem um poder além, né? Você tem, seja inteligência, seja capacidade, seja... Só que não pode ser muito discrepante um do outro. Claro, com certeza. Né? É importante esse antagonista para poder dar mais força, inclusive, ao resultado do personagem principal. Né? Ninguém vai escrever uma história de um personagem principal que o antagonista vai matá-lo no final, vai acabar com a vida dele por bobagens, né? Mas então, assim, tem que ter inclusive, se acabar com a vida dele, tem que ter um bom motivo. Você sabia que na Grécia Antiga, sobretudo, né, naqueles pontos os mais famosos, então, na verdade, existia ali a possibilidade do herói morrer. E em muitos casos, sim, o herói morria. Sim. É interessante isso, né? Mas ele tem que ter um objetivo tem que ter um fundamento muito forte para você matar o personagem principal. Né? Justamente botar esse conceito moral. Com certeza. Hoje, ele está em toda a linguagem corporativa. Hoje, como objetivo de passar não só esse tipo de conhecimento, mas de calar vendas e gerar autoridade, hoje é, sem dúvida nenhuma, a maior estratégia que se utiliza, inclusive em propagandas. As grandes empresas hoje, elas se atêm ao storytelling para elaborar as suas campanhas de marketing. Isso é extremamente importante. Sim. Eu acredito que mesmo na arte visual, na propaganda, né, não só na história, na contação de história, mas na propaganda de uma empresa, ela tem que chegar no objetivo que é o cliente, né? E aí você utiliza esses fatores, esses pontos do storytelling para fazer um comercial também. O que é interessante para quem está ouvindo, que tem interesse nesse assunto, basicamente que o storytelling ele vai ter 12 passos. São passos muito bem definidos, os quais a gente consegue explicar de uma forma mais simples quando você começa a imaginar todos os filmes que você já assistiu, basicamente eles seguem esse mesmo roteiro, né? Ele é dividido por plot points, por pontos de viradas, mas o que você deve saber e ter em mente é justamente que sempre vai começar a sua história, ela tem que começar no mundo comum. A sua história, ela começa... Você está dando microfonia aí? Hã? Está microfonia? Aí? Não. Eu estou te ouvindo bem. Sempre começa no mundo comum, no dia a dia, a rotina, em algo que é comum a todas as pessoas. Vai ter um primeiro momento, você vai ter o chamado. O que é isso? Por exemplo, quem assistiu aquele filme Matrix, vai aparecer quando o Neo está mexendo no computador, aparece, siga o coelho. Ele, a princípio, não entende, né? Mas isso é o chamado a aventura. Existe isso também na figura bíblica, de até mesmo Jesus Cristo, né? Acaba-se numa festa de casamento, o vinho, e aí é chamado, olha, faça aqui a virar vinho. E aí, qual é em todos os personagens? No primeiro momento, ele vira e diz, não, eu não quero, eu não vou. É a recusa. Então você tem a vida comum, o chamado, a recusa. O encontro com o mentor, que não quer dizer que seja uma pessoa específica, pode ser uma espada mágica, pode ser
um objeto encantado, pode ser algo do dia a dia, um momento específico que vai te motivar, vai te encorajar o quê? A superar a primeira barreira. E aí você tem a travessia. Depois que você passa dessa primeira fase e toma a conduta que você deve tomar para entrar efetivamente nos conflitos, aí tem o ponto de não mais retorno. E aí, na storytelling, você vai contando as narrativas, os conflitos, cada vez mais, até chegar no conflito final e por um detalhe ou por uma sorte ou uma competência do personagem principal contra o grande antagonista, ele vai vencer essa batalha, vai ter consigo o elixir, ou vai ter consigo ali um objeto que era o principal objeto de busca, e ele retorna, que aí eles chamam de ressurreição, né? E aí você retorna para mudar o mundo que você vive. Essa estrutura do monomito, do storytelling, isso é utilizado em todas as histórias que a gente contar na nossa vida. Então, se você utiliza essa estrutura e até com a familiaridade que nós temos, você fica muito mais persuasivo. As pessoas, elas tendem a aceitar e acompanhar muito melhor quando você utiliza. O som do Rodrigo travou de novo. Oi? O seu som travou. E a imagem também. Mas esse é um ponto importante que o Rodrigo está falando a respeito do conflito, né? Do conflito da história. É muito importante essa coisa de ter um objetivo, um chamado, como ele explicou, um chamado, a alegação. O seu som parou, Rodrigo. E essa coisa da Parou, pessoa... Voltou agora? Parou em que momento? Está me ouvindo? Sim, ouço. Pode falar. Não, ele parou em que momento? Você estava falando a respeito do conflito, né? Que o conflito é o desfecho, a coisa importante no caso, na história, né? Sim. Então você tem um conflito final e você vai chegar até o elixir, o objeto que você busca. Depois desse conflito final, tem um ponto de ressurreição, que é quando você retorna para o mundo comum e vai mudar tudo aquilo que você vivencia. Essa estrutura do storytelling, ela é trazida para todo tipo de narrativa, seja narrativa empresarial, seja narrativa no processo judicial, seja num poema, seja mesmo um livro. Então você traz essa estrutura, né, desses marcos, até porque as pessoas são acostumadas a seguir esse roteiro, ainda que elas não saibam que existe isso, mas você tem muito mais capacidade de reter a atenção, de passar a mensagem usando a estrutura do monomito. Isso é importante, é o que vai ficar marcado para a pessoa o resto da vida. É a situação, né, a resolução desse conflito, desse problema que foi proposto, né, para o personagem. Eu acho que isso vai ficar para sempre na memória de todo mundo que assiste um filme, que lê um conto, que lê um livro, né? Sim, é essa estrutura que é importante, essa estrutura que você utiliza como uma estrutura mesmo persuasiva, uma estrutura de vida. É a vida, toda a história, ela vai ter esses pontos de conflito, vai ter esses pontos de alto e baixo, esse retorno, a vida ela é em constante mutação, e aí você volta para o mundo comum e modifica aquilo que você vivia, não vai ser nunca mais a mesma coisa. Eu estive lendo que
se você não tiver um conflito muito bem marcado e importante, você vai ter romantizado a sua história e vai virar um romance de amor. E mesmo nos romances de amor, eu acho que existe aí esse conflito, porque é a busca exatamente do personagem ou da personagem pelo par, né, pelo amor que ela está buscando, e esse conflito durante esse tempo todo é o que vai levá-la a fazer algumas coisas, como por exemplo no Orgulho e Preconceito, né, aquela coisa toda maravilhosa que é um romance, mas o Mr. Darcy passa um aperto com a amada lá, que não queria nada com ele no início, né, apaixonada por ele, mas era cheia de barreiras. Então eu acho que esse conflito também vai existir aí nos casos, nos romances de amor, nesses que as pessoas chamam de água com açúcar, né? Mas que são importantes e marcam bastante. Com certeza. Vocês, amiga, vocês têm uma competência e um equilíbrio muito grande, porque vocês transformam essas histórias, essa imaginação em histórias cativantes. E olha, talvez muitas das vezes vocês até modificam essa estrutura. Isso é muito interessante. O fato de escrever é uma delícia, né? A gente escreve, cada um escrevendo na sua área, na sua de repente temos muitas histórias infantis na Liga, por exemplo, que sempre tem um conflitozinho, sempre tem uma mensagem que é importante, dedicada àquela idade que a pessoa escreveu, né? Tem os romances de adultos, que são sempre alguma coisa bem... um conflito mais forte, mais, né, próximo da realidade, mas a questão de escrever é sempre uma coisa muito legal. Eu acho que o storytelling ajuda bastante. Sim. As próprias fábulas, quando você pega, por exemplo, as fábulas de Esopo e outras histórias infantis, elas têm essa estrutura e o objetivo fundamental é de passar ali formação moral, de formação para essa criança. Então ela já costuma com essas histórias morais, e passam esse tipo de conhecimento. Eu acho extremamente interessante. Com certeza. Com certeza. É importante, por exemplo, nessas histórias infantis, as histórias infantis do passado, né, dos irmãos Andersen, por exemplo, uma lição de moral, uma coisa diferente que trazia para a criança o certo e o errado, o que podia ser feito, o que não podia ser feito. Hoje em dia nós temos uma outra conversa nas histórias infantis, né, como por exemplo tem um livro que é da Magasan, A Galinha Preta e a Galinha Branca, onde ela trata através de galinhas do mesmo, né, do mesmo galinheiro o preconceito racial. Ficou muito legal, porque era uma galinha preta e uma galinha branca. A galinha branca tinha um filho branco, a galinha preta tinha um filho preto, e o filho da galinha branca e a filha da galinha preta se apaixonaram, e de repente ela trata na história infantil o racismo, o preconceito racial, e ficou muito bem feita a história, A Galinha Preta e a Galinha Branca, da Magasan, né? Então hoje a história infantil também mudou um pouco essa visão só daquela lição de moral, mas de mostrar coisas atuais que devem ser, né, passadas para as crianças. Eu acho isso muito importante, né? Com certeza, com certeza. Consegue me escutar? Sim. Sim. A estrutura que você pega de contraditório, ela vai para o cinema, vai para o mundo empresarial, né, através justamente da gamificação. Hoje você trabalha muito, né, nessa linguagem empresarial com o storytelling, que você vai brincar com o imaginário, seja do seu público, do seu auditório, seja do seu no próprio contexto, né, de negócios, do empresariado, seja na própria marca. É muito importante você vincular. Hoje existe um problema nas propagandas
porque os órgãos que fiscalizam, eles não deixam mais esse tipo de informação às crianças. Então, muitas das vezes os desenhos, aqueles filmezinhos, o outro dia eu vi um que foi sensacional, de um carro, que ele retoma aquela Caverna do Dragão. Eu acho que é uma propaganda muito inteligente, porque, na verdade, ele está trabalhando com adulto, mas contando a história que a gente via, que a gente assistia da Caverna do Dragão. Claro. Tem muita coisa feita com crianças e com desenhos que são mais para adulto, né? Eu acho que é importante. Eu acho que essas contações de histórias, por exemplo, que o pessoal faz na Liga, elas atingem muito adulto. Eu sou fã de carteirinha, eu fico sempre na primeira fila, sabe? Eu acho maravilhoso isso, porque é um trabalho fantástico, né? Essa coisa da contação de história infantil que atinge o adulto, né? Aonde vocês se reúnem hoje? A Liga está se reunindo no Museu do Crédito Real, na esquina da Alfred com Getúlio. Vocês fazem reuniões também, não? Reuniões mensais. Voltamos a fazer presencial desde abril. E a gente está fazendo as reuniões na segunda-feira do mês. Escutei. Você ouviu? Escutei. Na segunda-feira do mês. Muito legal. Tá? Bom, muito legal. Eu queria pedir desculpa novamente, porque você está completamente sem voz. Com certeza, eu estou vendo, estou preocupado com isso, inclusive. Eu acho que a gente já conversou bastante. Bastante. Não, a gente já conversou bastante a respeito do storytelling. Eu acho que. Oi? Eu acho que se alguém tiver alguma dúvida, pode, inclusive, conversar depois com a gente, com você, comigo, fazer depois o seu curso, né? Você pode programar um curso para todo mundo que está nos ouvindo aí, que vai ter uma boa procura, com certeza, né? E a gente conversar mais sobre o storytelling depois, um dia com voz. Com voz. Eu queria agradecer, a todas as pessoas que participaram, que assistiram essa live, mandei um abraço. E da próxima vez eu estarei sempre com vocês. Não, com certeza. Fica tranquilo, foi muito legal. Acho que deu para todo mundo entender, perceber um pouquinho aqui a importância do storytelling na vida do dia a dia, né? O que a gente precisa entender de storytelling e do que a gente precisa colocar isso na nossa prática literária, na nossa prática de vida, porque é importante a gente chamar a atenção, né? Fazendo ou uma história, ou um romance, ou um conto, ou mesmo uma propaganda, um comercial, fazendo essa ligação com quem está nos assistindo, quem está nos vendo, e fazendo com que isso fique gravado para sempre na mente dessa pessoa, né? Rodrigo, quero agradecer muito a sua presença, melhoras, tá? Abraço à família, com certeza, que eu adoro, né? Espero que a gente se encontre em breve, tá bom? Estamos juntos. Um abraço. Muito obrigado. Com certeza. Gente, então assim, a gente fica por aqui, né? Esse foi mais uma entrevista, entrevistas com Arthur Laiso. Eu quero agradecer a presença de todos e dizer que essa entrevista ficará gravada no meu Instagram. Sigam o meu Instagram e também será gravada no meu canal do YouTube. Tá? YouTube Arthur Laiso. Sigam o meu canal do literário do YouTube e a gente vai deixar gravada essas entrevistas lá. Tem várias entrevistas. Espero contar com a presença de todos vocês nesse meu trabalho literário aí, tanto do YouTube quanto do Instagram, né? E como nós conversamos aqui hoje também, eu coloquei ontem o primeiro capítulo de um conto no meu blog, que chama Assassinato no Congresso Médico. O meu blog é o Pão de Canela e Prosa. Quem quiser fazer já é Pão de Canela e Prosa, tudo junto, sem acento.com.br. Sigam o blog também, que vai ser legal. Tá
tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos, desejar um resto de domingo muito bom e uma semana bastante produtiva. Até a próxima, fiquem bem, beijos a todos, tchau!